O santo do dia 28 de junho. Hoje vamos conhecer a história de vida de Santo Irineu, bispo de Lyon, e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 28 de junho. Celebramos a memória do grande bispo e mártir Santo Irineu, que pelos seus escritos tornou-se o mais importante dos escritores cristãos do século II. Nascido na Ásia Menor, foi discípulo de São Policarpo, que por sua vez conviveu diretamente com o apóstolo João o Evangelista. Ao ser ordenado por São Policarpo, Irineu foi para a França. Assumiu várias funções do serviço da Igreja Católica de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele crescia em número em comunidades e necessidade pastoral. Uma importante contribuição deu à Igreja do Oriente quando foi em missão de paz para um diálogo com o Papa Eleutério sobre a falta de unidade na data da celebração da Páscoa, pois o Oriente corria o risco de excomunhão. Sendo fiel ao significado do seu próprio nome, portador da paz, logrou-se êxito nessa missão, e já que isso nada interferia na unidade da fé. Ao voltar da missão, deparou-se com a morte do bispo Pontilo, no qual havia enviado para Roma, e sendo assim foi o escolhido para suceder no episcopado de Leão. Erudito, simples, orante, zeloso, bispo foi, sendo Irineu quem escreveu contra os hereges sobre a sucessão apostólica e muitos dos dados que temos hoje sobre a história da Igreja do século II. Ocupou-se da evangelização e combateu a heresia do gnosticismo e muitas outras prolifaram nesses primeiros tempos. Este grande bispo morreu mártir no dia 28 de junho de 202, no século III, na perseguição do imperador romano Severo. Sua festa litúrgica ocorre nesta mesma data. Meu Senhor, meu Deus, pela intercessão fidelíssima de Santo Irineu, concedei-me a graça de também ser um sinal de paz, unidade e defesa da fé. Amém. Santo Irineu, rogai por nós. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 28 de junho. Santos mártires Plutarço, Severo, Heraclidos, Catecúmenos, Herão e outros, Sereno Herades, Catecúmena, Poteminiana, Marcela, mãe em Alexandria, no Egito. Faleceram martirizados no século III, no ano 202, pelo Império Romano. Em Roma, São Paulo I, Papa, que, movido pelos seus sentimentos de bondade e grande misericórdia, visitava de noite em silêncio as celas dos enfermos e lhe prestava auxílio. A sua profunda devoção aos santos levou a trasladar com cânticos e hinos os corpos dos mártires dos cemitérios em ruínas para as igrejas e mosteiros da cidade de Roma e promoveu seus cultos. Faleceu de morte natural no século VIII, no ano de 767. Em Córdoba, na Aldozia, na região da Espanha, Santo Argemiro, mártir, que sendo monge já de idade avançada, foi torturado no cavalete, por fim passando ao fio da espada. Faleceu martirizado no século IX, no ano de 856. Em Rusei, no território de Hesse, atual Alemanha, São Ermoraldo, presbítero eremita, que expulso do mosteiro, exposto ao desprezo e à zombaria de muitos, viveu como peregrino ao longo e ao largo do por Cristo. Faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1019. Em Londres, na Inglaterra, São João Sklovitsky, presbítero e mártir, que por exemplo do sacerdote na Inglaterra, sofreu várias vezes a prisão e exílio, finalmente condenado à morte no tempo de Olívio Cordovil. Olhando para a forca, preparando-se na praça de Tourguin, exclamou que o patíbulo que era ele como a cruz de Cristo. Faleceu martirizado no século XVII, no ano de 1654. Em Louviers, na Normandia, na região da Itália, Santa Vicentera Grósia, virgem, que, juntamente com Santa Bartolomeia Capitânio, fundou o Instituto das Irmãs da Caridade.
Faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1847. Em Wiglas, localidade próxima de Dongmutin, na província da China, as santas mártires Lúcia Wenzhong-Xuan, Maria Fan-Kun-Wan e Maria Yong-Lui e Maria Zexun, que, tendo sido educadas no orfanato durante a perseguição dos saqueadores Yezhuang, se dirigiram-se para a morte por decapitação, de mãos dadas e felizes como que vai para as boldas. Faleceram martirizadas no século XX, no ano de 1900. Em Zhongxing, junto à cidade de Wixinnan, na mesma província da China, Santa Maria de Zhuangxin, mártir e mãe do sacerdote que, desistindo da fuga, regressou por não querer atrair a fé de Nosso Senhor Jesus Cristo e a Santa Madre Igreja Católica. Sujeitou a cabeça serenamente ao machado dos inimigos no século XX, no ano de 1900. Em Drozdbrix, na Ucrânia, os beatos Severino Barkarik, Joaquim Sokovic, presbítero da Ordem de São José e mártir que, em tempo da perseguição contra a fé, através do martírio, se tornaram participantes da vitória de Cristo e da Santa Madre Igreja Católica. Morreu martirizados no século XX, no ano de 1941, pelo exército ocupante. Em Roma, a beata Maria Pia Mancini, virgem fundadora do Instituto das Irmãs de Santa Face, faleceu de morte natural no século XX, no ano de 1951, de morte natural. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 28 de junho, dia em que a Igreja Católica celebra a memória de vida de Santo Irineu, bispo de Lyon.